Bom dia, boa tarde, boa noite, com açaí na boca. Hoje é música e a porra toda com Daniel dos Anjos, nos meus estudos da presença. Oi, Thiago, fiel, esse é o fiel, é o mais fiel das lives. Ó, gente, tava comendo açaí, então vocês me desculpem aqui a falta de classe. Bom dia, Ana. Renan, que legal você aqui, gente. Bom dia. Catarina, gostoso. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Se eu tiver com a boca suja ainda, vocês me avisam. Então, gente, hoje deixa eu botar aqui o fixado pra todo mundo chegar e saber o que tá acontecendo. Música e a porra toda já é o tema da live dos meus estudos da presença. Acho que já deu pra perceber. Caderninho, obrigada. Acho que já deu pra perceber aí, né, que... Enfim, estamos fazendo live todo dia. Daniel dos Anjos entrou, agora tá tudo certo. Quem tá tocando aqui no fundo também é o Daniel dos Anjos. Bom, gente, eu vou parar pra poder já começar a falar, tá bom? Mas depois vocês ouçam a música nova do Daniel, Portal. E ele tem um outro CD que eu amo muito, 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 de piano, com coisas lindas. Ó, só um comecinho, pra vocês ficarem curiosos, curiosos, curiosos. Esse portal vai eu poder reconhecer o amor. Tá, muito bom. 11h11, quer dizer, já é 12. Então, gente, hoje a gente vai encerrar esse ciclo de relação, mas na verdade, como eu falo também no final da pesquisa, né? Eu falo que é inconcluindo, eu chamo a conclusão de inconcluindo, porque não tá concluindo nada. Então, na verdade, ainda mais o ciclo relação, acho que a gente não tá encerrando nada, a gente tá abrindo, na verdade, né? E aí, bom, enfim, trouxe, né, no começo meus caminhos, minhas trajetórias, né, minhas mudanças, minhas moradas. Ó, Thiago, depois eu sou meio bruxinha, eu vou contar porque que as lives começam pontualmente às 11h11. Eu posso contar no final dessa, pode ser? Ou no final de todas, pra segurar o público. Acho que faz mais, essa jogada de marketing é melhor, né? Enfim, então estamos falando aí desse processo todo de relação e trazendo a partir da minha história, e depois a gente foi traçando essas conexões, né, com essa relação do amor, sexo, relacionar, com o cuidado de si, com a massagem, o autocuidado, o corpo são, o pilates, a irmandade, né, toda uma história que a gente trouxe aqui da relação com as mulheres e com as pessoas em geral, né, de competição e tudo mais. Ontem a gente falou do Aikido e fluxo, então todos esses temas estão muito interligados, especialmente através dessa fatia do estado brincante que é a relação, né? Então no primeiro dia eu trouxe alguns pontos importantes que em todas as lives eu tô lembrando, porque eu acho que é um pouco o chão onde a gente tá, né? Entendendo esse chão como um chão fértil de trabalho, né? Entendendo essa coisa também da terra, assim, né? Da gente poder botar pra terra aquilo que é da terra, né? No sentido de quê? Do que eu trouxe em relação a muito dessa história sobre essa relação da barra do centro, né, de necessidade da bailarina de ser o centro da barra do centro, e tudo que implica isso no estado mental, emocional, né, esse espaço de competição, tanto entre um grupo, né, de necessidade de destaque no grupo, esse espaço de vaidade, e também esse lugar de entre si, né, essa competição, esse embate, e o quanto que se o ensino da arte está movido por isso, o quanto que isso pode gerar muitos machucados pra gente, né? E então eu falei desses machucados físicos, esses machucados emocionais, e hoje, né, vou tratar aqui da música e porra toda. E tem uma frase que eu até postei algumas vezes já do Daniel, que quando foi muito doido, eu ia chamar o Dani pra uma live que ia ser só no final, que vão ser as lives mais artísticas, sem falatório, negócio mais de conexão mesmo, de vivência, né, dessa arte presente. E aí eu ia chamar ele, mas no final aí eu tava organizando as lives, aí eu vejo uma postagem dele e falo, nossa, como é será que o Dani tá, né? Fazia tempo que eu não falava com ele. Aí eu abro e vejo uma frase dele que é completamente esse trabalho, né? Que existe uma força imparável, vamos ver se eu falar errado aqui, me corrija, Daniel dos Anjos. Existe uma força imparável que deseja romper as barreiras entre a brincadeira, a oração, a arte e o sexo. O Estudos da Presença trata totalmente sobre isso. Então a gente vai tratar aqui hoje de qual é essa barreira, né? Quer dizer, qual é essa força imparável, né? Que deseja romper essas barreiras.
E aí, enfim, eu acredito que a música, eu acho que ninguém tem dúvida disso, né? Quer dizer, se alguém tem, pode falar também, mas que ninguém tem dúvida do quanto que a música traça esse espaço de relação com a gente, né? O quanto ela proporciona esse campo de presença. Pelo menos pra mim, uma música, principalmente que me agrada, ela me coloca, né, instantaneamente no estado de presença. A música, ela atravessa a gente sem muitas barreiras, né? Vai além desse espaço da palavra, vai além, quer dizer, e muitas vezes ela usa também da palavra, né? Mas tô dizendo que ela chega, né? Ela é instantânea. E essa história dessa porra toda, o que é essa porra toda que a gente tá falando, né? Então depois quando o Dani chegar ele vai se apresentar um pouquinho também. O Dani também tem um trabalho de educação, também é químico, então essa relação também da ciência e da arte, né? E da oração, né, também, e da espiritualidade, que ele também tem uma pesquisa por aí, e eu também, né? E, enfim, pra gente tratar um pouco, né, esse espaço de relação, então introduzindo um pouquinho aqui, tem alguns trechos, né, da pesquisa do Estado Brincante que eu acho bem relevantes, assim, quando a gente tá falando disso, né? O Peter Brook, né, por exemplo, ele estudou, ele escreveu sobre, né, ele pesquisou, ele, enfim, trouxe muito aí pro mundo em relação ao teatro sagrado, né? E quando ele tratava disso, e outros pesquisadores também, Mark Olsen, no livro chamado Máscaras Mutáveis do Buda Dourado, que é um livro muito forte para mim, que trata sobre essa relação entre o buscador espiritual e o artista, né? Então, essa relação arte-espiritualidade. E o Spember, eles falam muito dessa história dessa sacralidade, né? Então, tem essa coisa desse entrelaçamento que a gente falou há alguns dias também, né? Então, eles falam que esse entrelaçamento é um espaço onde alguma coisa é profundamente sentida para além das tiranias das palavras, né? Então, quando a gente está nesse espaço de conexão, nesse espaço de relação, né? E aí que o Mark Olsen, no Máscaras Mutáveis do Buda Dourado, fala que é esse momento onde acontece uma fusão entre artista e público, né? Então, no teatro, por exemplo, quando você vê aquela fusão, e ele fala desse estouro de risadas que muitas vezes acontece, né? Então, esse momento onde você não tem como duvidar da relação que acontece, né? Desse estouro de risadas, por exemplo, entre o público, ou dessas passagens que acontecem, né? Então ele fala que é como se fosse o embarque dos pássaros. Esse embarque dos pássaros voando juntos. Eu acho isso muito, muito bom, assim, pra tratar sobre isso. Bom, acho que eu já vou chamar o Daniel, já enrolei demais, né? Acho que eu dei uma enrolada aí, vocês não acham? Pode falar, viu, gente? Não precisa ficar só de voyeur, não. Dani, você tá aí, Dani? Dani, olha, gente, eu abro aqui, eu vejo tudo quem ficou. Eu vejo quem entra e eu vejo quem é fiel. O Thiago é o mais fiel de todos. O Thiago vai ganhar um prêmio fidelidade, vai ganhar a carteirinha de fidelidade dos meus estudos da presença. Oi! Oiê! E aí, porra toda? E aí, porra toda? Bom? Olha, parece que a gente tá no mesmo cenário, que legal, né? Parece, né? Quem sabe a gente tá, né? Os outros nunca vão saber. Pois é. Não, eu tô aqui em Itacaré. Gostoso. Eu tô em Camburi. Ah, legal. Ah, legal, foda-se. Dois na beira da praia. É? Ah, eu tô escurão aí, não sei como é que tá. Não sei Tá se um eu mudo. pouquinho escurinho. Tá. É que o sol tá bem aqui, não vai dar pra fazer muito mais Tá grande bom, coisa. tudo bem. E aí, amigo, então, falei um pouquinho. Não sei se você quer se apresentar um pouquinho também, falar do seu trabalho, antes da gente abrir mesmo, assim, essa conversa. Não sei o que você quer. Posso fazer um mini currículo aqui. Mini CV pra galera. Mini CV. Então tá, gente. Sou o Daniel dos Anjos, né? Sou artista já, acho que desde sempre, na verdade. Mas acho que eu falo oficialmente desde os 10 anos de idade, né? Que foi quando eu comecei os estudos mais formais de arte, assim, né? No piano ali. Enfim, desde então nunca mais parei com a música, né? E tal. Acho que eu compus meu primeiro álbum, meu primeiro EP com, sei lá, 14 anos, assim, de idade. E essas canções se perderam por causa da mídia antiga, é um grande vazio nosso, assim, porque, né, as mídias se perdem, né, de antigamente, disquete, essas coisas de CD, muito louco, Putz. né? Então são composições que nunca mais achei, né?
Uhum. E é isso. E aí eu comecei a dar aula muito cedo de música também, assim, tipo, ainda na pré-adolescência, dava aula para crianças e adultos também de música. E aí fui absorvendo alguns instrumentos, né? Piano, teclado, violão, guitarra e tudo. Em paralelo, eu fiz uma formação também de biotecnologia, né? Na Escola Federal de Química. E comecei a trabalhar com isso também. E durante 10 anos, assim, trabalhei com pesquisas na área de bioquímica, né? Doenças neurodegenerativas e tudo, na UFRJ. E E aí eu comecei a entrar numa grande crise assim com o sistema educacional também durante a faculdade, as faculdades que eu fiz ou tentei fazer porque eu não consegui mais me adequar no sistema ali, e aí fui estudar novas formas de educação, né? Com José Pacheco, com essa galera assim. Então fui fazer alguns cursos, conheci a escola de Piracanga também, né? Uma escola, na época se chamava Escola Livre, né? Hoje em dia se chama Escola Viva, e fui também absorvendo formas alternativas de educação que eu fui usando tanto na música quanto na ciência, né? E a minha vida acabou virando esse misto de três coisas que até hoje perdura, assim, né? Então, hoje em dia, eu sou músico, né? Continuo como educador lá na UFRJ, né? Eu coordeno... Alô? Travou aí, não? Não, Tudo bem? tô te vendo. Tá. Então, hoje em dia na UFRJ eu coordeno, ajudo a coordenar uns projetos sociais de educação que integra tanto ciência, quanto arte, quanto inteligência emocional, né? E, e a parte científica, pura e simplesmente, só eu fui abandonando, de fato, né? A pesquisa, assim, né? De cientista maluco, eu fui abandonando. Mas também ainda gosto muito. É, e eu acho muito legal. É engraçado, você começou a falar, eu falei, nossa, muita coisa que eu ia falar aqui na introdução, eu acabei não falando, porque eu ia tratar mesmo dessa história, e também acho muito legal quando você fala dessa relação também da química com a arte, assim, né? Sim. E não sei, acho que a gente pode falar um pouquinho mais disso mais pra frente, mas também, assim, o motivo de eu chamar o Dani também, além né, disso que eu falei de ter visto, por exemplo, a frase dele, já sou muito conectada com o Dani, assim, eu às vezes falo, né, que eu brinco que eu mudei para o Rio para conhecer ele, porque para mim foi um encontro muito forte, assim. Por quê, né? Porque para mim foi muito desse lugar do estado brincante, né, que é essa pesquisa. Então, por exemplo, acho que eu falei, né, na primeira live, por exemplo, da minha história com a dança, da história com o balé, né, da dança com o balé, do teatro. E para mim a música, eu comecei a aprender música lá no Bolshoi, quando eu fui para lá, tinha aula de educação musical e piano. Mas na verdade foi muito forte isso para mim. Então, né, isso que eu também queria trazer com você, assim, né, Dani, dessa relação com a educação, né? Tipo, desses modos de aprendizado e como o estado brincante, ele é um modo de aprendizagem, né? É um modo de apreensão. Porque, por exemplo, na minha primeira aula de piano, eu entrei no Bolshoi na segunda série, o professor não sabia que eu era nova. E Uhum. aí, ou seja, na primeira série você já estuda todas as teorias musicais. Eu não sabia nada, nada. Tipo, a minha família não tem nada de estudo de música, e eu não tinha nada, assim, nada. E aí cheguei lá, tipo, eu não sabia. Assim, tipo, ele falou, ó, toca sei lá o quê, né? E eu, tipo, olha a partitura, eu olhava a partitura e tipo, Nossa. ai, socorro, o que é isso? Eu não entendia nada, né? E ele começou a ficar Uhum. bravo, assim, porque falou, meu, como assim, né? Porque pra ele eu tinha feito esses estudos, né? Até eu falar, meu, então, né? Até ele falou, peraí, você é nova, né? E sim, eu sou nova. Então, isso pra mim foi muito forte, sabe? Tipo, essa relação com o piano de muita atenção, sabe? Então, ele sempre Uhum. foi um espaço, assim, pra mim, sempre não, né? Ele, nesse momento, foi pra mim um espaço de muita atenção, assim, de muito sentimento de incapacidade, sabe? Né? Tipo, de Sim. entrar nesse lugar assim de, nossa, não sei nada. E é engraçado porque eu tinha muita dificuldade para estudar e tudo, mas eles deixavam no piano quem tava rolando. E no fundo tava rolando, mas eu sempre tinha a sensação de que, nossa, que aquilo não era para mim, que eu achava difícil. E quando rolou tudo, né, de eu ter me machucado, o piano foi uma chave muito forte para mim, assim, porque aí a minha professora, naquele momento, ela também tocava na minha aula, então ela me acolheu muito, ela via tudo que estava se passando comigo, assim. Então, muitos momentos eu chegava na aula de Uhum. piano e ela, Isa, você tá bem? Eu tô, ela, não, você não tá bem. Aí eu começava a chorar e a gente não tinha aula de piano e era um espaço, um estúdio de piano que a princípio foi para mim um lugar de tensão, depois foi para mim um lugar de acolhimento.
Teve um outro professor que eu tive lá também, que era um russo, que chamava Satya. E ele era uma coisa, assim, ele era um vozinho, sabe? E ele tinha uma relação, assim, a forma dele de ensinar e de me conectar com a música, ele trazia 3 músicas e falava, qual você prefere, sabe? Então eu sinto que dentro daquele sistema que não estava fazendo muito sentido, né, nesses espaços de opressão, o piano, ele aos poucos ele foi se revelando para mim, o estúdio de piano, ele foi se revelando para mim também como um lugar de acolhimento, sabe? E aí, enfim, depois parei quando eu saí e tudo mais. E depois, para mim, por exemplo, me aproximar dessa área, que é a música, que é uma área nova para mim, né? Pensando, entendendo que eu estudei mais de dança, estudei de teatro, mas de música, não tenho um puta estudo de música. Quando eu conheci o Dani, por exemplo, que a gente foi, tipo, brincar, né? Eu lembro que eu ia nos mantras no Rio, e aí, saúde! Eu ia nos mantras no Rio, e aí, eu lembro que a gente entrava numa vibe, assim, tipo, muito boa, né? E eu nem conhecia o Dani e o Luiz Felipe. E aí, eu falei do Luiz Felipe também no primeiro post, né? Que foi uma das pessoas que fez a minha mudança, assim. Então, nessa história de muitas mudanças, também foi uma pessoa importante. E aí, eu via o Dani e o Felipe, a gente falava, meu, entrava numa onda, assim, né? Eu lembro que teve um dia que a gente terminou, e eu não sei quem foi, acho que foi o Dani, que falou, meu, a gente entra na mesma vibe, sabe? A gente se reconheceu do mesmo planeta, assim. E aí depois a gente foi brincar, né? Foi, enfim, tipo, tocar piano junto. E eu senti esse lugar, assim, com o Dani, sabe? Então ele tendo experiência no piano, mas esse espaço de que ele tinha experiência e deixa a coisa rolar, sabe? Esse lugar do estado brincante que me interessa, que é a gente ir aprendendo no fazer e sentindo prazer no fazer, sabe? Então, acho que esse espaço de relação, né? Como eu me relaciono tanto com o instrumento, tanto comigo, né? Nesse espaço de educação que não é uma coisa imposta que eu preciso ficar necessariamente acertando. A música, para mim, é um grande monstro do medo de errar, sabe? Tipo, tô fora, não tô afinada, né? E eu acho que no mais profundo, esse espaço de não estar afinada, né? Uma coisa que a Andréa Drigo fala, que também vai vir aqui semana que vem, que aí você tá afinação, né? Então, acho que tem muito a ver, assim, sabe? Como que eu tô me relacionando com o som, né? E como que eu crio esse espaço de relação com o som, desse espaço de prazer, né? Desse espaço de brincadeira, né? Desse espaço de gosto mesmo, né? Então, sei lá, foi isso muito que eu senti com o Dani, assim, sabe? A gente tocando e eu, meu, não sei porra nenhuma, e aí, de repente, a gente tava pirando, assim, né? E ele tocando e eu, assim, brincando. E o quanto que aquilo traz um gosto, né? Ele me apresentou a Hiromi, que é uma pianista que toca, assim, tipo, muito brincando com a coisa toda. Então, para mim, essa relação, né, Dani, a tua relação com a música nesse espaço de brincadeira e a tua relação com a música, com a educação nesse espaço de brincadeira, sabe? Eu acho que ela é um baita do estudo da presença, sabe? Então, não sei se você quiser falar um pouco Uhum. sobre isso, assim, como que você entende, sabe? Ou como que você não entende, né? Sim. É, um pouco dos dois. Massa, muito bom te ouvir, relembrar, assim, sentir na pele de novo essas lembranças daquele ano, né? De Aham. fato, toda semana ali a gente religiosamente brincando. Indo pra praia depois dos mantras, lembra? Aham. Brisando lá na Na praia à praia noite. de noite, vazia. Muito bom. É, sim, é muito curioso, cara. Eu sinto que tem vários amigos que são dançarinos profissionais e até com histórias de que se machucaram também, tem chegado até a mim ultimamente e com essa necessidade do despertar musical também. Então Hum. acho muito curioso, né? Porque para mim dança e música não se separam assim, né? Uma coisa que eu vejo dos músicos também, dos músicos que não exploram a dança, é isso, né? Para mim é uma música incompleta ainda, né? Então o músico às vezes cai muito num lugar que tá ali só segurando um instrumento, paradão no palco, né? Cantando ali. E acho uma pena, né? Você desinstituir o corpo todo da música, assim, né? Então eu sinto que existe essa cisão, né? Em muitos músicos, assim, que não se permitem explorar o corpo todo, que eu acho que é inseparável, assim, né? Como você falou, me veio esse insight, assim. E, e às vezes que eu escutei músicas e
e improvisei músicas de uma forma que eu fui para outra dimensão mesmo, que realmente transcendi tudo e vi outras pessoas transcendendo tudo, foi realmente quando essas duas coisas estavam juntas, a dança e a música ao mesmo tempo, assim. Mas beleza. E e sobre esse estado brincante é isso, assim, né? Quando eu pego um aluno novo, assim, eu já desisti há muito tempo, assim, de ter um método que eu vou propor a um aluno, isso não existe mais, né? Eu sei bastante coisa técnica que eu vou usando quando é necessário, mas assim, método não dá mais, assim, né? O método não tem como, né? E eu escolho realmente ir pelo prazer do aluno ali, né? Onde é que você... 48 ovos por R$ 20. Desculpa, amigo, só para não deixar Olha, passar essa tá muito interferência. boa, tá bem boa a Mas promoção. sim, sobre o método, que eu acho que tem tudo a ver, né? Não, Total. desistir de ter um método, porque sempre aparece um carro de ovos vendendo por R$ 20, né? Exato. Aí você tem que seguir o carro de ovos às vezes, se é aquilo, entendeu? Então, eu sempre deixo o aluno hoje em dia muito confortável para dizer, para ver, para me manter sensível para ver onde está o prazer ali dentro dele, dentro da música, assim, né? Uhum. Porque o que chega para mim de gente traumatizada com a música, com o piano principalmente, nossa, não tá no gibi, assim, é muito louco, assim. E aí tem todo o trabalho de destraumatizar e dizer tá tudo bem, sabe? Isso aqui é um brinquedo, né? Uhum. E, e eu respeito muito, assim, uma pessoa que chega, por exemplo, crua e tem a coragem de sentar ali no piano e blu, 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 ou que nem você ali, tipo, sem tocar mó tempão, de repente cheia, né, dessas memórias da pressão, né, do passado e tal, com o piano, sentar ali, blum, 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 eu realmente entro num estado de respeito profundo, assim, e me senti honrado, porque o que sai desses momentos, né, que quando a gente se permite ali improvisar e brincar, é muito lindo. São melodias muito lindas que surgem, assim, harmonias muito lindas, assim, de uma pessoa que está no fluxo brincante, né? Então eu realmente paro para ouvir, assim, e é isso, né? E às vezes demoraria muito mais tempo para você alcançar uma complexidade musical, de fato, sem ser pela via brincante, sabe? Uhum. Então, acho que cada vez mais quando a gente conseguir criar esses espaços, né, em que um brincante ele é testemunhado, eu acho que para mim esse é o futuro, assim, né? Então, é muito legal, tipo, ensaiar para um show, montar um repertório, né, ou uma peça e tudo. Eu gosto muito desse lugar do ensaio também, né? Mas é isso, às vezes eu me exauro tanto, assim, montando um show, que eu falo, cara, de repente a vida ia ser muito mais simples se não existisse isso também, sabe? Que Uhum. realmente a gente se sentasse em torno de dançarinos, músicos, artistas em geral e simplesmente testemunhasse o que está surgindo realmente na hora, né? Claro Uhum. que isso é abrir mão de um grande apego, talvez, mental, racional, né? Mas é isso, ao mesmo tempo eu amo montar um show e ficar fazendo ele de novo, né? Uhum. Mas de fato, às vezes eu tenho uma exaustão nesse processo também. Uma exaustão que não acontece, assim, na improvisação, né? Uhum. Enfim, a gente pode brisar sobre isso depois. É, porque tem um lugar do controle, né? E que eu acho que é importante aqui a gente também ressaltar que não é presença total. Eu ia falar isso, Pedro, obrigada. Isso, é. Tipo, exatamente, a gente entra nesse espaço de presença quando. Por quê? Porque na improvisação, se a gente não tá na presença, não existe, né? Tipo, Não se você não existe, tá improvisando, você vai, você você trava. segue aquilo. Né? Se você Uhum. tá nesse espaço, que bom, gente. Verônica Bonfim, aqui trazendo conversa, que honra nossa. Mas uma coisa Salve. que eu queria trazer disso, que dialoga também com o comentário que a Verônica fez, que depois a gente pode voltar para tratar mais sobre isso, que eu acho que também não é necessariamente uma negação, por exemplo, do estudo formal, não é uma Não, negação de criar o show, criar a música, não é nada disso, mas é como a gente traça essa relação, né? Tipo, do sim, aprendizado disso dentro de mim, né? E que eu acho que tem sim. muito a ver com essa lógica do acertar e do errar, né? Tem uma história que eu gosto muito, que uma vez um amigo me contou, que um professor estava ensinando, não sei se era violino, o que que era, e aí tava ensinando e o cara não tava rolando, não tava rolando, não tava rolando. Ele falou, deixa, tudo bem, vamos terminar a aula por aqui. Vou no banheiro.
Aí ele foi no banheiro, na hora que foi no banheiro, o cara pegou e tocou super, assim, né? Uhum. Não era que ele tava indo no banheiro, era uma Sim, pedagogia ali, né? claro. De justamente trazer esse campo de leveza, trazer esse campo da não pressão, né? Exato. E aí que eu acho que é muito interessante, porque não é com isso, né? Por exemplo, falar da gente propor esse estado brincante não significa necessariamente a gente ir além dos conhecimentos musicais que são valiosos, né? Tipo, e além, por exemplo, né? Então, que eu acho muito interessante, assim, passou o carro do ovo, você estava aí, você estava falando de escutar, começou o latido do cachorro, e quando a gente está tratando, por exemplo, eu fazia um trabalho com crianças, né? Com a Auriene, e aí a gente levava os instrumentos, e a ideia era as crianças pegarem os instrumentos e tocarem. Não era necessariamente chegar e falar agora vamos ensinar para a pessoa a percussão, para a criança. Era um espaço da criança, ou seja, que é essa possibilidade de abertura e de confiança, que tem tudo a ver com o que a gente falou na live de ontem também, né? Quando o Sensei de Aikido me joga no chão, ele está possibilitando. Eu sinto que ele está confiando em mim e ele possibilita a minha confiança. Quando eu dou um instrumento para a criança, aliás, quando eu não dou e deixo à disposição para ela sair do lugar dela e pegar, e era uma coisa muito legal, porque às vezes era uma coisa que o Maureen sempre tocava, assim, ele falava, a gente não dá, deixa o instrumento ali, mas a gente não dá, tipo, deixa que a criança com o corpo dela, ela vá até o instrumento, né? E nisso ela descubra aquilo. E eu acho que quando a gente abre isso, a gente tem que estar disposto para um grande barulho que vai acontecer, né? Tipo, mais uma laranja. Você tá aí, Dani? Acho que travou. Oi. Alô? O carro tá esperando, freguesia. Então, que é isso, sabe? Tipo, a gente tem que estar aberto também para esse barulho que vai acontecer. Porque no começo, quando a gente não sabe o conhecimento, né? Tipo assim, a teoria musical. Quando a criança tá se aproximando do brinquedo, vai ser um barulho, né? Então, às vezes, isso Sim. vai incomodar mesmo, né? Mas até que aquilo vá se assentando. E aí, como a gente, até a gente ir se assentando para abrir essa escuta, né? Tipo, para de repente a criança mesmo ir dialogando com esse som, né? A gente mesmo, né? Como que eu vou aprendendo aos poucos? Como que eu me permito? Porque eu percebo que a minha trava, por exemplo, com a música, né? Se eu sou desafinada, é melhor eu nem cantar, né? Tipo, se eu não sei tocar, é melhor eu ficar aqui quieta, porque senão eu vou atrapalhar, né? Tipo, puta, eu vou atrapalhar se eu cantar, eu vou atrapalhar se eu tocar. Mas nesse momento, eu me tiro a oportunidade de treinar isso, né? De trabalhar isso, de aprender isso, né? Sim. Então, não sei se eu me perdi um pouquinho, mas acho que era um pouco por aí mesmo, sabe? Claro. Eu sinto que é isso, né? Tipo, eu amo até hoje, sempre gostei, eu sempre fui muito nerd, assim, desde criança, né? E sim, eu sinto um prazer muito grande de pegar, tipo, um livro e mergulhar dentro dele e tal, né? Então, acho que é como a gente consegue permanecer com o estado brincante dentro de uma metodologia formal, né? E aí isso, né? Com liberdade de pegar a metodologia que você quer, na hora que você quer, né? Com uma orientação e tudo, né? Mas acho que é muito disso de tirar o peso do acerto dentro da prática do estudo formal, que aí você consegue enxergar, sei lá, estudar uma escala como uma brincadeira também. Olha só, inventaram aqui um joguinho, que é a escala menor. Vamos Muito bom. brincar desse joguinho, entendeu? Com a liberdade e a consciência de que você pode inventar a escala que você quiser também. Acho que teve já um grupo de seres humanos durante milhares de anos que inventaram um monte de coisa que de repente é super legal de brincar também, né? Uhum, uhum. E dialogar como as pessoas estão dialogando musicalmente, né? Enfim, culturalmente. Então, é isso. E como dentro de, por exemplo, de uma prática de um exercício formal, você pode surgir coisas incríveis, né? Tipo, então, às vezes estou estudando uma escala basicona e já vem ideia para uma música, por exemplo, né? Dentro do exercício ali, da repetição do exercício, né?
Então, de fato, como você falou, não é uma coisa de ir contra algo que já está aí, que foi criado, que é lindo. É como a gente usa isso, Sim, né? sim. E é tão interessante porque quando você me fala isso desse joguinho, me faz pensar mesmo que essa mudança dessa relação também é uma mudança de relação com o próprio jogar, com o próprio brincar, porque se a gente entende a brincadeira como esse espaço da competição, né? Tipo, sei É, lá, dá o brinquedo para a criança e ela tem que brincar desse jeito, sabe? E os jogos, as brincadeiras que ficam o tempo inteiro, tipo, o ganhador, sabe? De alguma maneira a gente já tá sim, abrindo e dando força para essa mentalidade, sabe? Né? sim, E como eu lidar mesmo com o jogo, como eu lidar com o brinquedo a partir desse espaço, que aí eu acho que tem a ver com essa coisa da relação, né? De como eu me relaciono com isso, né? Eu acho que aí talvez a relação fique um pouco mais interna com a coisa, né? Que tem a ver também com esse estado de descoberta, talvez, né? sim. É. E aproveitando o tema da live, que a música é a porra toda, muitas Uhum. vezes, isso é um tema que vem às vezes me atormentando um pouco, e aos poucos eu vou depurando, né? A porra toda, né? Então é isso, tipo, né? Dos campos da arte, a música foi o que eu mais mergulhei, mais tenho ensino formal, né? E mais tenho uma produção ativa. E, e é isso, só que eu fui acumulando multiplicidades, né? Eu fui acumulando a ciência, fui acumulando outras formas de arte também, e a educação. E ainda assim, às vezes eu me pego assim, me julgando muito, de dizendo, meu filho, cara, para com essa porra, tipo, vai ser um músico, sabe? Tipo, sabe esses músicos que você chama de gênio? Por que você não treina até chegar nesse nível, sabe? E só que aí você vai precisar se excluir do resto todo, porque vai ter que se focar só nisso, né? Então, ainda assim, olha só, é a competição consigo mesmo, assim. Uhum. E teve um dia desses, né, esse mês ainda, que eu acordei e meio que aceitei que eu era isso tudo. Eu acordei aceitando que eu era isso tudo. Por quê? Eu tinha visto eu não me lembro se eu vi um documentário sobre educação, alguma coisa sobre educação que eu achei lindo. E eu acordei pensando, cara, que bom que eu sou um educador, cara. Isso é incrível, Que bom que tipo. o quê? Peraí, que as laranjas estão. Eu tinha visto, acho que no dia anterior, alguma coisa sobre educação, documentário, algo assim. Aí no dia seguinte eu acordei me amando muito como educador também, Uhum. né? E aí foi um grande relaxamento. Uau, isso é massa que eu faço, sabe? Tipo, Uhum. tá tudo bem, assim, essa multiplicidade, né? E essa multiplicidade, ela era muito comum e bem vista antigamente, né? Então, essa sigla, né, o PhD, que hoje em dia ser PhD em alguma coisa significa que você vai estudar a rebimboca da parafuseta vezes 10 só aquilo. Antigamente, né, a origem da palavra PhD é doutor em filosofia. Filosofia, né, tudo. Então, isso é uma coisa dos nossos tempos, né, essa competição pela especificidade, assim. Uhum. É, enfim. E você viu que porque depois eu ia voltar para os comentários, mas a Verônica falou uma coisa Uhum. exatamente isso, né? A Verônica Bonfim, ela falou que como é que foi? Peraí, eu vou ler o comentário dela aqui, que foi ótimo. Ela falou: em África, toda música dança o corpo e todo corpo é brincante, uma coisa só. A cultura ocidental que fez isso conosco, né? Então, É, isso que você está sim. falando de tudo estar tá junto, né? Acho que dialoga. Olha o beija-flor! Hum, ficou aí parado na sua frente. Ali, o Que negocinho do lindo. bico. É. Ó, chegou aqui. Ih, vai aparecer pra vocês. Beija-flor. Olha! Tá aí Apareceu? atrás, eu vi. Eu vi. Ah, Viu? É tá tudo menos certo. chamar e mais olhar, né? Talvez a coisa da música e a porra toda. É, Isso, né? Entender que tá tudo, né? Enfim, que a gente tava falando sobre isso, né? Parei com o Beija-Flor e a gente tava falando desse lugar, dessa integração das coisas, né? sim. De novo, gente. É,
E aí que eu acho que é interessante também, quando eles falam desse espaço de sacralidade, né? Então, por exemplo, que é uma coisa que eu queria Legal. trazer, né? Tanto Gosto desse que tema. traçando essa relação do Mark Olsen com o Peter Brook, né? E com que o Spengler fala, né? Que consegue se recriar o espaço da sacralidade no momento em que se estabelecem relações. Essa é uma coisa mágica, misteriosa, possível só quando é preservada a relação com o outro, a relação consigo mesmo tempo que se rompe a noção de espaço e tempo, que se abrem para Uhum. outras dimensões. Sim. Então, eu acho que isso conecta muito, sabe, com isso que você está traçando e também com essa. Temos beija-flor, não é isso. Com essa noção, assim, quando você fala dessa força imparável que deseja romper as barreiras entre a brincadeira, a arte, a oração e o sexo, sabe? O que Sim. é isso que a gente está chamando de sagrado, né? Eu chamo eu chamo o. Gente, esqueci seu nome por um minuto. O Dani. Wellington. Amigo, te amo. Eu chamo o Dani de diabinho às vezes, porque ele é muito diabinho. Ele tem toda essa coisa com a espiritualidade, mas ele é um diabinho, ele é provocador, ele é assim, questionador, sabe? Ele quer que, meu, a gente estude espiritualidade na orgia, enfim. Tô brincando. Tô brincando. É. Aquela que expõe e depois desexpõe. Aí ninguém vai saber o que é verdade. Nossa, que bom que meus Mas, pais não entraram aqui. brincadeira, gente. Mas não sei, se você quiser falar um pouco sobre isso, sabe, Dani? Sobre essa diabice que você Ótimo. carrega, que talvez tenha a ver com essa força imparável, com essa. Meu, é isso, sou químico, sou educador, sou a porra toda. Sim, ótimo. Eu tô refletindo muito sobre isso desde ontem, na verdade, né? Enfim, é um tema que eu sempre reflito muito sobre, né? Essa coisa da sacralidade. E tem muito a ver com a minha história, assim, né? É romper com os ideais do sagrado, né? E realmente entender o que é sagrado, se é que essa palavra faz sentido mesmo, né? Uhum. Ou quais são os sinônimos dela que a gente não percebe, sabe? Quais são os sinônimos de sagrado? De repente, o que a gente está chamando de estado brincante é a mesma coisa. E é de fato, né? Oi, só um segundo. Posso, gente, calma aí, que eu tô fazendo check-out hoje no hotel e deixei minhas coisas lá. Tem uma sacola lá, você pode tirar e botar ali na varanda. Desculpa. Sem desculpa. Ai. E calma aí, deixa eu voltar. Do que é sagrado. Você estava falando dos sinônimos de sagrado, Sim, né? é. Então, nesse assunto, eu já fui muito do 8 a 80, assim. Então, na minha história, eu sempre me vejo indo do 8 a 80 com o sagrado, né? Então, desde criança, eu sou uma criança meio, assim, religiosa e tal. Né? Eu curtia muito a metodologia, né? O pragmatismo todo religioso ali, por exemplo, do catolicismo. Eu rezava toda noite, né? Eu tinha uma paixão, assim, muito grande com São Francisco de Assis e tal. Fiz meus pais comprarem uma super estátua, criancinha ainda. Então, eu tenho muito essa coisa da sacralidade dentro do meu DNA, né? Só que por muitas vezes eu fui jogado assim para, bum, ter momentos da vida que eu rompia com isso tudo, jogava tudo pro saco e ia fazer o oposto do que eu considerava ser sagrado. E fui indo assim de um extremo ao outro ao longo da vida, assim, tipo, pum. E aí eu sentia que cada vez mais, né, esse 880 ia chegando num meio, assim, né? Tal, Que lindo isso. caminho do meio de verdade, né? Mas por muitas vezes, né? Eu, bum, um ano sem nem beber cerveja e depois, bum, vamos tomar tequila. Enfim, coisas assim, né? Tipo, do 880. E aos poucos, né? Eu fui vendo que era muito menos sobre o que eu faço dentro do pacote do que é sagrado, do que é profano. Não é sobre o que eu faço, né? Nem um pouco, assim. É uma visão muito rasa quando a gente acha que é sobre o que eu faço ou deixo de fazer. No fundo é mais sobre o estado de presença, sobre o estado de se manter realmente plenamente receptivo para entender o que é verdade para mim agora, né? Tipo, e ter coragem de bancar isso real, porque não é fácil bancar isso não, assim, porque às vezes
a tua intuição, né, e o teu estado de verdade te leva a fazer algumas coisas que são até muito questionáveis do ponto de vista moral, etc, né? Tudo, né? E quando você começa a realmente se entregar a esse fluxo, assim, de entender o que é verdade para você nesse momento e fazer, de fato, e botar em ação, você começa a questionar muito do que é certo e do que é errado, né? Eu acho que nesse ponto entra o diabinho, assim, porque é isso, o diabinho nada mais é do que é o questionador, assim, né? Enfiando uma pedra no sapato, assim, cutucando para você desinstalar um monte de crença, né? E de fato eu sinto prazer enorme em me provocar e provocar os outros na, em relação às crenças. Quase que um Acho que filósofo, né? Só um parênteses. ah, Quase que esse filósofo, né? é, é, né? O que me coloca em lugares super complicados também, né, de ficar provocando e tal. Enfim, mas tudo bem. Mas é isso que eu queria falar, assim, né? Com o tempo eu venho entendendo isso, assim, cada vez mais eu me sinto menos 880 nessa coisa do sagrado e do profano, porque cada vez mais eu venho aceitando, assim, que é isso, não é o que você faz, mas é a presença que você tá enquanto você faz. Então não existe certo e errado. Para mim existe mentira e verdade, né? E umas são intercambiáveis, depende do momento. As duas são intercambiáveis, né? Depende do momento. E uma mentira e verdade que você está falando, né? Para ver se eu entendi até o que você está falando como mentira e verdade, talvez Uhum. como verdade esse espaço, né? Tipo de presença, esse espaço de É, verdade para mim, né? Onde aquilo, isso, puta, isso é verdade, isso é presente, né? Isso é vivo. E mentira é. talvez como esse lugar, né? Tipo, essa... Isso, é Isso bem o que é chega para você naquele tipo, momento. é. O que exige uma consciência corporal enorme, né? E Exato. detectar o que é verdade e o que é mentira. É verdadeiro para mim, tipo, nesse momento aceitar fazer esse show que estão me convidando, né? É verdadeiro para mim nesse momento xingar essa pessoa ou não, sabe? Tipo, É, exige uma consciência corporal absurda. e isso que tem, né, que é o que você está falando, é o próprio tema relação, né? Porque é isso que você está falando, não é a coisa, mas é a relação que eu crio com a coisa, né? O que vai me dizer se é verdade ou se é mentira é a relação que eu estabeleço e que eu me permito reconhecer que estabeleço, né? Porque às vezes eu estou Sim, estabelecendo relações e eu não estou nem percebendo que estou estabelecendo esse tipo de relação baseado nesse sim. espaço da mentira, entendendo esse lugar da mentira como esse espaço que talvez o nosso corpo, não sei, tô pensando aqui, talvez esse espaço Uhum. onde nosso corpo perca energia vital, entendeu? Né? Tipo, Isso, esse boa, espaço, isso é ótimo. nessa pulsão de vida como esse espaço da Isso, verdade, e aí a gente conecta total com o exato. prazer, total com a É isso, integração que a gente sente quando a gente escuta uma música que pá, é conecta, isso, e esse é lugar isso. da mentira onde o nosso corpo está desvitalizado, onde a gente blá, né? Ótimo, E aí, quando a gente está nesse lugar da mentira, qualquer coisa que as pessoas ótimo. falarem que é verdade, a gente vai acreditar e ficar comprando ideia que não faz sentido pra gente, né? Porque a gente quer sair daquela coisa, né? Daquela energia baixa, né? Aí você vai Exato. agarrar em qualquer coisa, né? Que os outros te dizem. É, Tende a agarrar em qualquer coisa. Quando é. na verdade não adianta muito. E, amigo, não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre isso, mas tá muito forte aqui pra mim, e aí eu não sei se você sentir de abrir, e o que que isso tem a ver, né, com esse estudo da presença e com essa criação de arte, né, presença, arte, arte, presença, com o que aconteceu com você no mar. Eu não sei, eu tô lembrando muito disso. Assim, é só uma pergunta. Se você quiser trazer isso e o que que isso tem a ver com tudo que a gente está falando? Se quiser, se não quiser, tá tudo certo. Tá, Mesmo, sem pressão. tá. Não, tudo Mas isso bem. tá forte, Não, tá vindo a imagem, sabe? Tipo, legal. É uma coisa que tem me rondado muito esses dias também, né? Não, eu gosto de contar, porque até os meus, sei lá, 18, 20, eu me considerava uma pessoa sem muitas histórias para contar. Assim, eu ficava mó bolado, assim, nossa, as pessoas contam histórias incríveis. Minha vida foi tão linear até agora. É... E aí, nos últimos anos, aconteceu tanta coisa, eu gosto de contar, porque agora eu vejo essas pessoas que têm história para contar, então tá bom.
Então tá, episódio mar. Episódio mar. E aí, cara? É, Então tá, o mar me ensinou duras lições, duras e incríveis lições, assim, nos últimos anos, né? Então tive alguns episódios fortes, assim, né? Esse que eu vou contar agora foi o mais, talvez dos mais intensos, né? Então vamos lá. É isso, eu tinha acordado uma bela manhã, eu tava no meio de um retiro, eu tava em Piracanga, né? Onde eu tô morando agora. Tava no meio de um retiro de silêncio, assim, de autoconhecimento. E naquele dia em específico eu tava com muitas emoções difíceis de lidar, né? Muitas emoções muito difíceis de lidar. E como de costume, né? Eu sempre, quando eu não conseguia lidar, eu ia pro mar, né? Como de costume, pro mar fazer o trabalho dele e tornar tudo mais fácil, né? E naquele dia foi muito desafiador as questões que estava lidando internamente. E eu consegui ali largar a mão, assim, um pouco daquela história toda que eu estava pegado, né? Do meu egozinho naquele momento, né? Em silêncio ali, observando o mar primeiro. E aí, quando eu vi que eu larguei, assim, aí eu peguei o stand-up paddle, né? E entrei. O mar tava meio agitado, assim, mas eu peguei e entrei. E fui muito pro alto mar, assim, sozinho e tal, né? Era bem cedo, tinha praticamente ninguém na praia, enfim. Não tinha ninguém na praia, né? Pelo menos não que eu tava vendo. E fui remando, 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 remando pra longe. E, e era a época das baleias aqui na Bahia, né? E eu tava doido pra ver uma baleia, que eu nunca tinha visto. Em um determinado momento eu senti uma presença de algum animal, assim. Não vi, né? Eu só senti a presença de algum animal, assim, no meu canto esquerdo aqui. E aí eu olhei, não era uma baleia. Só que, na verdade, aí eu vi um animal, assim, né, fazendo um mergulhinho. Não era uma baleia, mas na hora eu associei, porque eu tava querendo ver baleia, eu vi um animal se movendo ali no mar, um animal marinho, eu falei, fudeu, uma baleia do meu lado, vou morrer. Aí eu comecei a sentir muito medo. Aí depois eu vi, cara, não, isso não é uma baleia, é muito pequeno, né? E aí eu vi que eram os golfinhos que tinham se aproximado. E aí eles começaram a nadar no meu lado, assim, uns 4, 5 golfinhos, assim. E, e eu nunca tinha visto golfinho tão de perto, assim, né? E aí eu encarei como um presente danado, assim, né, dos céus, enfim, da natureza. Foi um presente incrível porque assim que eles apareceram, eu, sei lá, eu só sabia chorar e agradecer assim a existência, assim, né? Tipo, uau, cara, foi realmente um sentimento de gratidão muito pura, assim, né? Desses raros que a gente conta nos dedos, né? É, então eu fiquei muito em paz assim com tudo. E aí eu enunciei em voz alta, assim, falei, nossa, eu posso morrer hoje, tá tudo bem, assim, sabe? Tipo, eu tô muito pleno, assim, eu posso morrer hoje. Eu enunciei em voz alta, assim. E aí tá, né? Enfim, a palavra realmente tem poder. Esse foi a prova disso pra mim. E aí 5 minutos depois, enquanto eu tava saindo do mar, a corda do stand-up enganchou no meu dedo, assim, nos meus 3 dedos da mão direita. E veio uma onda muito forte, bem na hora. E é isso, a corda tava enganchada no meu dedo, bum, deu solavanco a prancha. E aí, bum, né? Tipo, deu uma pressão muito forte no dedo, assim. Eu falei, nossa, acho que deu uma machucadinha, deixa eu ver aqui, né? Aí quando eu vi, os meus dedos estavam dilacerados, assim, os meus dedos da mão direita, assim. E aí se passou um super filme na minha cabeça, porque nesse momento da minha vida eu tinha abrido mão de tudo, assim, profissionalmente, só para ser músico, né? Então eu tava só vivendo disso. E aí tendo que desapegar de um monte de outra coisa, de outras coisas. E quando eu vi a minha mão ali dilacerada, os meus dedos, eu falei, uau. Eu olhei assim pro céu e falei, até disso eu vou ter que desapegar. Assim, né? Eu falei, sério? Até disso? Mas naquela hora eu puxei uma força assim e falei, tá, então vamos, tudo bem. Vamos também, né?
E ali botei a mão para cima, assim, consegui sair do mar. E aí começou a novela depois do hospital e tudo, né? Que isso tá tudo bem. Mas é isso, assim. Então foi um momento, assim, na vida em que eu me vi sem absolutamente nada, porque eu vi, nossa, até da música eu vou ter que desapegar, sabe? É sério, né? E eu me vi, tipo, bum, por um segundo me desapegando disso e escolhendo continuar a viver ali, sair do mar com a mão aberta, e, enfim, sem saber o que ia acontecer depois. E aí foram uns meses angustiantes, sem saber se os movimentos dos dedos iam voltar, mas tocando mesmo assim, com a mão imobilizada, com um monte de ferro no dedo, assim, eu tocava piano igual, né? E, e aí foi muito difícil, foi uma das maiores dores da vida, assim. Estavam acontecendo em paralelo muitas outras coisas muito importantes também, né? Naquele ano, muito difíceis, né? Então foi um dos anos mais, talvez o ano mais difícil da minha vida, assim, né? Que muita coisa estava desmoronando, assim, né? E eu não sabia o que ia ficar, assim, né? E só que depois quando tudo se acalmou, foi um grande florescimento, assim, de propósito, né? Foi quando eu me senti de fato encaixado, assim, nisso que a gente tem chamado de propósito de vida, né? Foi quando finalmente na vida eu senti que eu não tava mais buscando, ele estava ali, sabe? E era só seguir, assim. Então foi um grande parto, assim, com muita dor, de fato. Mas foi um parto, né? Foi um nascimento, assim. E esses dias, depois, né, depois desde 2018, sem entrar no mar de stand-up, anteontem eu fui ver o pôr do sol, desculpa, o nascer do sol, e entrei de stand-up no mar de novo, assim, falei, tá, vamos encarar. E aí foi um grande exercício de humildade, porque tava muito grande as ondas, assim. E eu falei, tá, eu vou desistir, não vou entrar. Eu entrei um pouco, né, a minha grande vontade era de furar a arrebentação toda e ir de novo lá pro alto mar. Só que tava muito grande as ondas, né? Eu falei, tá, ainda não, né? Eu vou desistir aqui, tá tudo bem. Aí desisti, tá tudo bem, né? Tipo, o mar te ensina a ser humilde de verdade, assim. Porque ele é muito maior que a gente. E hoje em dia é isso, os meus movimentos voltaram, a recuperação foi super rápida, assim, foi muito incrível, assim, muita gente torcendo também a favor, assim, foi um grande exercício ali de saber receber amor dos outros também, porque eu estava dependendo muito dos outros, né? Quando eu me vi assim, dependendo dos médicos totalmente, né? Nunca tinha feito uma cirurgia assim, né? Nunca tinha quebrado nada, na real. A vida linear, realmente sem história para contar desde criança, assim. E aí eu me vi entregue, né, aos cirurgiões, às orações dos outros, tendo que aceitar toda essa ajuda, assim. E podendo sentir, de fato, todo esse amor chegando, assim, né? Enquanto isso permitiu uma cura muito mais rápida, né? Impressionante, assim. E como eu comecei a tocar melhor depois que eu sarei, assim, né? Eu comecei a tocar melhor, de fato, assim, né? Foi um passo além enquanto músico, assim. Muito, muito, muito doido, assim. Mas aconteceu. Né? E vim morar agora de novo no lugar onde tudo isso aconteceu, né? Então essas histórias todas estão vindo de novo. Tô olhando para elas de outra forma, né? Muito especial. E vi baleias pela primeira vez na vida agora, nessa temporada, faz umas 2 semanas. Vi baleias e é isso. Os animais marinhos, assim, quando eles chegam, sei lá o que acontece, cara. Sei lá. A baleia, né, com aquelas toneladas todas e como elas dançam em profundo silêncio, assim, o mundo para quando elas se apresentam, assim, é de outro mundo mesmo, assim. Não sei se você quer saber mais coisas sobre esse episódio. Ai, tô Pode aqui um pouco perguntar. sem. Não, eu ia te perguntar quando você estava contando a história toda, eu ia te perguntar e você respondeu. E aí também você está falando tanta coisa
Que assim, é tipo, ah, tá bom, aí eu ficar só olhando o mar, sabe? Sim, Deixa eu fluir aí com você. sim. É, eu ia falar, eu ia te perguntar o que isso te ensinou de música, né? E você acabou falando, né? Mas não sei, assim, Ah, tá. o que você aprendeu com isso sobre música e a porra toda, né? Mas eu acho que você disse, mas se Sim. quiser dizer mais também. É. Eu acho que foi isso. Eu sinto que eu fiquei mais. Não sei se organizado é a palavra, mas mais robusto musicalmente, assim. Eu botei mais fé em mim enquanto músico, assim, sabe? Eu sinto que eu organizei toda essa criatividade desvairada, assim, Hum, que eu costumo ter, assim, né? Eu sinto que ela ficou mais organizada. Eu sinto que eu dei estrutura, eu consegui transformar isso em formas mais concretas de compartilhar, né? Aí fiz os álbuns, né? Tipo, uhum, então foi um equilíbrio bom para me trazer assim para terra mais assim, né? uhum, Acho que os ossos quebrando são um símbolo forte disso, né? Tipo, cá, uhum, olha, você é feito de terra, né? uhum. Eu É, eu que costumava voar demais assim, né? Então foi tipo um bum. E como foi bom descer para terra, sabe? Como foi bom. eu ia falar porque quando você falou que eu falei que você respondeu, foi porque você acabou falando, né? Você falou, nossa, eu aprendi muito sobre humildade nesse momento, né? E agora, olha que doido, né? Quando você já estava falando, você já me respondeu, né? Que você aprendeu essa humildade, e agora, quando eu te pergunto, você fala que isso me trouxe essa ordem, isso me trouxe esse trazer para a terra. E aí eu sinto muito uma coisa com a humildade, e aí eu acho que isso, toda essa sua história conecta muito com o que eu trouxe na primeira live, que venho trazendo sempre, do quanto que a dor e o machucado muitas vezes está sendo nosso amigo, né? Tipo, para revelar mesmo o nosso caminho, assim, né? Tipo, no mais profundo, o Sim, quanto que o nosso corpo, o quanto que a matéria, né? Ela tá ensinando, né? Ela tá sim, revelando, ela tá propondo caminhos. E essa coisa, né? Por exemplo, para mim também, quando machuquei, e eu tenho toda uma coisa. Muitos momentos, quando eu entro mais em contato comigo, assim, eu sinto que eu nasci para aprender a humildade e a liberdade. E, E esses tempos eu estava falando também com a Andréa Drigo e ela falou que humildade, olha que interessante, porque eu estava também falando sobre desmistificar essa palavra humildade, porque humildade, sabe, porque senão a gente também começa a tomar essa palavra humildade para ficar aceitando bosta na cara, sabe, assim, para ficar sim. se rebaixando, para ficar se submetendo, aí aquele espaço da mentira, sabe? Tipo, Sim. humildade é uma coisa, outra coisa é tipo submissão e não um pensamento, sabe? É cabeça que não É. dialoga, né? Que Tem vai uma aceitando frase as coisas. massa, né? Não lembro quem falou, mas é isso, que humildade é você não abaixar a cabeça para ninguém e nem deixar que alguém abaixe a cabeça para você também. Bonito. E aí o que ela falou e que eu acho que entra muito no que você estava falando, que é humildade significa estar em humus, ou seja, estar com a terra. E aí você falou Ah, legal. isso, sabe? Que Você falou massa, LOL. exatamente isso. Você falou, meu, quando eu quebro o osso, ele fala, volta pra terra. Eu sinto que depois disso, primeiro você falou, eu aprendi a humildade. Aí quando eu te pergunto o que você aprendeu, você fala, eu aprendi a orientar minha criatividade, e trazer pra terra os meus trabalhos, né? Então, quanto que Sim, esses machucados, eles nos ensinam a humildade, quanto que a humildade, ela ensina a gente a colocar a nossa arte no mundo, né? sim, A estar com a sim. terra, né? Vai estar com a terra. Aos poucos, cada vez mais eu tenho olhado para essas dores, né? As físicas e as emocionais de uma forma diferente, né? Antes eu olhava de um prisma meio da sacralidade old school, né? Do tipo, que a dor é uma provação, ou que é um karma, né? Ou que é, enfim. E, ou disso, né? Ou de ficar mental, racional demais, do entendendo, não, essa dor tá vindo para eu ficar melhor. Que também é um super peso acreditar nisso, né? Uhum, uhum. Pode ser até que isso aconteça, mas é que se você encarar isso de uma maneira maniqueísta e mental, vira um peso enorme
né? E vira o negócio da culpa, né? Que aí, então aí a E gente vira um não negócio da permite culpa. o prazer, né? Tipo, tem que aprender pela dor, né? Tipo, Então culpado, é isso. você é o Eu acho, pecador. total. Acho que é isso. Tá, aconteceu esta dor. Ok. Vida que segue, né? O que que eu faço daqui pra tirar um sumo, né? Enfim. E é isso. E cada vez mais que eu tenho tirado a dor de um lugar maniqueísta também, mais leve ela fica, né? Quando acontece, né? Tipo, também, né? Então, É, essa, às vezes é melhor não acreditar nas coisas. Às vezes é melhor só, sei lá, ser realmente ignorante, assim, e aprendendo de segundo a segundo. isso é, que eu ia falar, isso é a presença, né? Tipo, ter presença na dor, né? Exato. Tá falando não acreditar nas coisas não acreditar nas coisas, às vezes é ter presença, né? Porque é lidar com as coisas, né? Exatamente. Ah, Exato. tá, lá. Pum, passou. É. Que bom, Ai, amigo, amei. Eu ficaria que horas saudade, aqui. cara. A Eu gente não se vê há também! muito tempo, né? Eu acho que Vontade no mar. 2 anos, não sei, meu Hã? irmão. O A quê? gente não se vê há muito tempo. A gente não se vê em carne e osso há muito tempo, né? Tipo, Uhum. talvez 2 anos, eu acho. Caraca. Apesar de quando eu Ó. te ligo, puta que pariu, né? Nossa, É. tô completamente Nada muda. com você e acolhida nas minhas bostas e nas minhas maravilhas. Sim, Te amo estamos. muito. Te amo Também te muito. amo muito. Eu lembrei, eu quero contar pro pessoal fiel aqui, aí a gente foi pro mar uma vez e eu tava difícil também, eu fazendo teste aqui, um monte de coisa. Aí a gente foi pro mar e começou a pular, assim, mas muito, né? No meio da. No meio do arpoador cheião, né? Aí a mulher passou e falou, parabéns, aqui, obrigada, sei lá. E aquilo foi Sim, tão gostoso, né? Que era tão a nossa criança ali, assim, né? total. Total. Que bom, amigo. Te amo muito. Muito obrigada. Quer cantar pra gente fechar? Quer ficar em silêncio? Posso. Quer falar? A casa é Posso sua. cantar. Posso cantar. Deixa eu, calma aí. Eu tava apoiando o tripé em cima do violão. Vamos mudar aqui. Ai, Dani, lembra aquela música? Puta, eu Eita, queria muito ter achado ferro. aquele vídeo na casa do Luiz. Você lembra dela? Qual música, minha? Ai, meu, como eu queria aquele vídeo que eu fiquei filmando o pé, assim, com a flor. Aquela música que você Ah, fala da oração, que você fala. Ah, que era aquilo que você falava? Que é a oração. Ai, por favor, lembra disso. A era oração música minha, não? era. E era uma frase sua no começo da música, que é. Ah, não, a gente estava conversando sobre isso. Acho que era. Nossa, amigo, você É, falava que a oração. eu acho que não tem uma música com essa palavra, oração. Não, acho que não sei. Não, mas era uma frase que você falava no começo. Tá muito boa. Não vou lembrar agora. Mas você lembra desse momento? Eu lembro da coisa do pé. Eu lembro que a gente começou a filmar pés. Ai, que saudade. Então tá. Deixa eu ver aqui que eu canto. Dá pra ouvir o violão ou tá muito barulho aqui? Dá? Tá, vou cantar a música que eu lancei. Acho Yes. que tem a ver. Aliás, é essa música, de fato, tem tudo a ver. Abre esse portal para eu poder reconhecer o amor em ti. Gira tudo, o espelho do mundo, viver a vida aqui. Com a força da flor para soltar a dor. Lá vem o trem,
nós vamos mais além nas profundezas pra sonhar. Ira, 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 ira. Com a força da flor para soltar a dor na beira do tempo, na esquina do vento, na beira do tempo, na esquina do vento. Entro no acordo contigo, vejo seu espírito a me contar de tudo que passou, de tudo que sonhou, para a vida poder celebrar. Entro no acordo contigo, vejo seu espírito a me contar de tudo que passou, de tudo que sonhou, para a vida poder celebrar. Na beira do tempo, na esquina do vento, na beira do tempo, na esquina do vento, na beira. Tá bom, meu amigo. Muito obrigada. Fiquei aqui sentindo que a gente tem a humildade de ser feliz, sabe? Que a gente tem a humildade de fazer nossa arte. Quer cantar isso. mais? Isso aí, dá tempo? Ah, Pode tempo ser a mais gente uma? cria, né? Tempo é arte. Tempo é arte. Pode Pessoal, ser, eu mas... acho que pra gente terminar até no gostoso, assim, já vou falar aqui. Então a gente tá com um grupo no Telegram, quem tiver, enfim, questões, pensando coisa, tô até resolvendo esse grupo lá, bonitinho pra, né, quem tiver aí com questões depois da live, pensamentos, coisas que tiverem à tona. Se vocês quiserem entrar lá, o link está na bio. E aí podem entrar lá, tá bom? Amanhã tem mais. Sabe quem vai vir amanhã? Quem? Adivinha? É um amigo seu. Que toca piano. E que tem muito poder Eita, nas mãos. que toca piano, um amigo meu? Toca piano e tem muito poder nas mãos. Vandré! Yeah! Ah, e massa! Amo. Amanhã Ótimo. face a terapia. O mestre das fáceis. Yes, a gente vai abrir o ciclo abertura. Então é isso, gente. Já fiz meus comunicados, agora é só a belezura de Daniel dos Anjos. E eu fico bem Vamos quieta lá. aqui. A saideira aqui, a saideira. Obrigada, amiga. A saideira, eu tava tomando a saída agora. Boa. Péssimo. Vamos lá. Céu tão à toa, vento garoa, chove tão perto, sonho desperto, luz preguiçosa, manhã dengosa, a paz de uma vida aqui, assim, em mim. Tudo a nascer, tudo a perder, a vida começa. Tudo a nascer, tudo a perder, a vida começa.
preguiçosa, manhã dengosa, chove tão perto, sonho desperto, céu tão à toa, vento garoa, a paz de uma vida aqui. Em mim, tudo a nascer, tudo a perder, a vida começa. Tudo a nascer, tudo a perder, a vida começa. Eu posso pedir uma pra gente fechar? Pode. Porque você tem o vídeo da gente cantando Eu Preciso Dizer Que Te Amo. Eu fiquei com vontade de Oh, cantar. meu Deus! Não? Tinha que ter pedido, tinha que ter preparado, né? Ah, calma aí. Ah, louca, que bota o amigo. Ah, meu Deus. Eu não vou lembrar dessa toda, mas a gente pode cantar junto no momento que eu começar a esquecer os acordes. Beleza. No estado brincante, sem Né? coisinha com erro. Vamos botar em prática. Sim. Quando a gente conversa, contando casos, besteira, tanta coisa em comum, deixando escapar segredos. Eu não sei em que hora dizer, me dá um medo, que medo. Que eu preciso dizer que te amo, te ganhar ou perder sem ver. Eu preciso dizer que eu te amo tanto. Eu já não sei se eu tô misturando. Ah, eu perco o sono, lembrando em cada riso teu qualquer bandeira. Deixa-me abrir na geladeira A noite inteira. É que eu preciso dizer que eu te amo, te ganhar ou perder sem engano. Que eu preciso dizer que te amo tanto. Opa, tô misturando. Ah, eu perco o sono, lembrando em cada riso teu qualquer bandeira. Ah, fechando e abrindo a geladeira. à noite. É que eu preciso dizer que eu te amo, te ganhar ou perder sem engano. É que eu preciso dizer que eu te amo tanto.
Valeu, meu amigo. Axé, Valeu, minha saravá, amiga. namastê. Amém. Axé. Valeu, Muito, muito, amigo. muito bom por essa nutrição toda. Essa verdade toda. Obrigada, gente, que tá aí. Tiago, fiel, primeiro e último, ó. Esse é o Olha. Carteirinha Meus Estudos da Presença. Vai para o Tiago. Beijo. Beijo, gente. Tô te esperando na Obrigada. Bahia, viu? Preciso, né? É, Pra ver golfinho, ver baleia. sim. Beijo, te amo. Beijo.